O meu interesse pela obra, pela vida e pela obra desse cubano José Martí surgiu quando eu fui participar de um evento em 1992, um evento aqui em São Paulo, na USP, que tinha como tema exatamente a questão da celebração dos 500 anos de América. E eu, como historiador, estudante final do curso ainda de História, estive lá presente e logo num primeiro momento, lendo uma série de obras, livros, literatura sobre história da América Latina, pensamento latino-americano, logo que me deparei com a obra de José Martí, me encantei e desde então decidi, logo em seguida, ao término da graduação, realizar um projeto de pesquisa em nível de mestrado sobre o seu pensamento latino-americanista. E o que encanta especificamente nesse pensamento? Encanta pelo conteúdo e eu diria que também pela forma, né? Pelo conteúdo, pelas suas ideias avançadas talvez para a sua época, a crítica, por exemplo, a toda a situação que se encontrava a sua própria pátria, a sua nação cubana, a situação de colonialismo, de dependência, o seu projeto anticolonialista, o seu projeto independentista, a sua crítica ao imperialismo, sobretudo partindo de quem viveu praticamente 15 anos da sua vida no exílio nos Estados Unidos. Isso chama atenção pelo seu conteúdo. Mas, acima de tudo, para além dessa questão especificamente mais política, pragmática, chama atenção a sua forma, a forma com que ele realizou, empreendeu um diagnóstico dessa realidade americana. Um diagnóstico que procurou, como era comum entre os intelectuais da sua época, interpretar, conhecer, interpretar os problemas, os reais problemas que essa realidade americana enfrentava e, ao mesmo tempo, tentar apontar soluções para esses problemas. E ele faz isso, tudo isso, dentro de uma preocupação, de um projeto de defender uma unidade, uma integração latino-americana, mas não uma integração qualquer, uma integração que se pautasse pela defesa intransigente de um sentimento de irmandade, de identidade, de solidariedade, apoiado sobretudo em alguns valores e princípios muito próprios do seu humanismo ético, enfim, aspectos então da sua ética universalista que deveria estar na base desse projeto de identidade latino-americana. Esse tema da integração ganhou um impulso muito forte nos últimos anos. Por outro lado, o que desponta de mais interessante no José Martí, eu tenho a impressão, é a tentativa de fazer com que se ganhe as consciências da população, do povo latino-americano para o tema da integração. Que não venha apenas de cima, né, a ideia, mas que o próprio povo tenha consciência da necessidade de estar unido. Acompanhando esse processo, esses últimos anos em que a integração latino-americana avançou de uma certa forma, o senhor acredita que há um avanço também em termos de consciência? Estamos ganhando a guerra cultural também em termos de integração? Olha, eu acho muito difícil te dar uma resposta assim definitiva, taxativa a essa questão. Acho sim que avançamos em alguns aspectos talvez e outros nem tanto, ou talvez até tenhamos tido algum nível de retrocesso. Imagino que a mensagem que ele nos passa e talvez o que marca a vigência do seu pensamento ainda hoje é de que e essa sua crítica, inclusive, aos projetos de integração da sua época, no século XIX, como do próprio Simão Bolívar, a sua crítica no sentido de que, embora fosse louvável toda a ação de Bolívar, no sentido de se pregar, de lutar pela unidade e integração da América Latina, essa integração era uma integração que não se dava naquele momento pelas vias, digamos, que não levava em conta o que Martí chamava a alma de la tierra, ou seja, uma integração por cima, muitas vezes pautada em critério pela força, por uma certa perspectiva militar, digamos, como foi o caso de Bolívar. Para Martí, essa integração deveria vir de baixo.
deveria vir sim dessa elevação da consciência dos povos latino-americanos, consciência de quê? De que tinha uma história comum, de que tinha problemas, partilhavam de problemas comuns, e isso levava a uma situação que os próprios projetos de futuro, de superação desses problemas, também viessem a ser comuns. Imagino que, sobre certos aspectos, voltando ao início da pergunta, tivemos sim uma série de avanços, considerando na atualidade o próprio processo de integração, aqui no caso que está mais perto de nós, do Cone Sul, Mercosul, que em muitos aspectos foi além do aspecto financeiro, econômico, alfandegário, né? Ele incorporou durante o governo Lula e Dilma agora. Eu falo mais diretamente da minha área, que eu sou professor universitário, desse meio acadêmico universitário. Efetivamente a quantidade de projetos, de editais, de intercâmbios, de convênios, como política de governo, né, foi muito significativa nesses últimos anos. O governo brasileiro desempenhou um papel importante nesse sentido. Então, acho que nós tivemos avanços na área cultural, na área educacional, vários intercâmbios e aproximações importantes, significativas. Evidentemente que estamos longe, eu diria, ainda de uma situação em que essa outra dimensão cultural ela esteja mais ou menos em pé de igualdade de uma outra lógica, uma lógica alfandegária, uma lógica comercial, eminentemente, que infelizmente muitas vezes é o que predomina nessas propostas, nesses projetos de integração. Uma coisa que surpreende no lançamento desse livro é o fato de ser um autor brasileiro, né, lançando um livro sobre um pensador cubano que, na medida em que o Brasil sempre esteve meio que de costas, né, para a América Latina, e o tema da integração sempre foi muito periférico, né, no Brasil. O senhor consegue fazer um comparativo entre os pensadores da integração, ou pelo menos os pensadores brasileiros que andaram pensando a América Latina como um todo, e o pensamento de José Martí? Como é que há aproximações? É muito diferente o pensamento do brasileiro a respeito do continente? Boa questão, porque inclusive, você deve ter notado durante a intervenção, por poucas vezes, Martí praticamente não se utilizou do termo América Latina. E isso, por uma razão, eu atribuo, por entender que o próprio elemento latino, o epíteto latino, não representaria toda a mescla cultural, toda a diversidade, inclusive os elementos autóctones, e que isso não poderia estar resumido no termo latino. Com relação ao Brasil, é verdade, hoje é comum, é quase um chavão já, essa afirmação de que parece que historicamente o Brasil passou o tempo com o olhar voltado para fora, ora para a Europa, ora para os Estados Unidos, de costas para a América Latina. Interessante observar que isso coincide com os exemplos históricos que nós temos de pensadores que pensaram, refletiram numa possibilidade de integração regional. Enquanto na Hispano-América, né, nós vamos ter, por exemplo, do período pós-independência, em uma série de países, uma série de projetos de integração regional, seja no âmbito da América Central, seja no âmbito mais amplo ainda, seja no âmbito aqui do Cone Sul, nós vamos ter situações em que intelectuais políticos vão, inclusive, propor, não apenas no discurso, uma unidade, enfim, meio simbólica, mas uma unidade prática mesmo, de integração, uma unidade política, mas na maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, esse universo que se propunha a integração era um universo que incorporava basicamente o mundo, o contexto hispano-americano. E por outro lado, do lado nosso, do lado do Brasil, respondendo a sua pergunta,
é praticamente inexistente se considerarmos esse período, o século XIX, mesmo as primeiras décadas do século XX, alguma elaboração mais clara, mais contundente de um projeto de integração latino-americana que tenha partido do Brasil. Lembrando que, se a gente fizer uma lista dos projetos de integração latino-americana no século XIX, por exemplo, nenhum deles partiu do Brasil e nenhum deles incluía o Brasil. Esse é um problema que nós temos que enfrentar. Há estudos hoje dentro da historiografia que procuram, inclusive, fazer um cotejamento, uma comparação entre essas visões recíprocas, né? Mas é um problema que eu imagino que hoje, né, nas últimas décadas do século XX, e especialmente agora, início do século XXI, eu imagino que temos uma outra realidade, temos uma outra situação. Mas, historicamente falando, isso foi uma verdade, foi um fato, realmente, esse isolamento entre o Brasil e o conjunto da Hispanoamérica, que foi muito mais intenso, muito mais forte do que entre as nações hispano-americanas entre si. Desses conceitos que aparecem no pensamento martiano, o que se afirma na integração que tem ocorrido, né, na América Latina, que é uma integração muitas vezes comercial, né, mas que avançou para outros temas, né, políticos? Desses conceitos, o que tem aparecido como base para essa integração que a gente tem visto? E o que Martí aponta, daria para apontar no pensamento de Martí como coisas que ainda não se confirmaram, que precisam aparecer na integração latino-americana? Eu imagino que a gente pode fazer uma lista enorme aqui de organismos, entidades, organizações, movimentos do século XIX, XX e agora do século XXI, que propõem algum tipo de integração regional. Seria uma lista infindável aqui de organizações, etc. A questão toda, a parte indo mais além da questão do comercial, do alfandegário, do econômico, não é só a questão especificamente de se incluir outras dimensões, como dimensão cultural, como outros aspectos. Eu acho que uma questão que Martí já levantava na sua época é talvez a questão de um sentimento mesmo de irmandade, de solidariedade, de unidade. Um sentimento e que vá além, talvez, dessas elites intelectuais ou alguns governos, enfim. Imagino que talvez uma das grandes mensagens que ele poderia estar nos trazendo hoje seria exatamente pensar numa integração que fosse para além, muitas vezes, desses gabinetes, desses burocratas diplomáticos, ou muitas vezes técnicos que estão por aí elaborando princípios e modelos de integração, mas isso não teria muito a ver, estaria muito distante daquilo que Martí chamava esse espírito americano, essa alma americana. Eu imagino que é preciso, isso se resolvia, e essa é uma mensagem que ele nos traz, a partir do conhecimento mútuo. A grande crítica que ele fazia era exatamente o problema do desconhecimento. Quem não conhece, não se identifica, né? Se nós não nos conhecemos, nós não identificamos que temos uma história comum, que temos problemas comuns e muitas vezes que temos projetos de futuro comuns. Então, acho que também essa mensagem, a necessidade de um conhecimento mútuo mais efetivo. Agora, isso precisa descer, precisa ir para outros níveis. Nós temos que falar de integração latino-americana hoje para além da dimensão diplomática, para além da dimensão comercial. E o que é isso? Isso se dá com o envolvimento de amplos setores da sociedade civil, né? Os próprios parlamentos hoje não estão basicamente envolvidos nessa questão. O que dirá então as entidades, os movimentos populares, as organizações diversas da sociedade civil,
movimento sindical, como nós vimos aqui. Quer dizer, imagino que talvez a grande mensagem, o grande recado é a importância que se tem de discutir, de se pensar a integração e a sua importância, mas a partir de baixo, a partir da sociedade civil organizada e onde se possa pensar, difundir exatamente esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de copertencimento.